Eles não estão entendendo o recado, cara. Ele tá dizendo, olha, nós estamos em guerra e vocês serão responsabilizados. Meu Deus do céu! Quem não quer que o Brasil cresça? Essa imprensa maldita! Quem não quer que o Brasil cresça? É esse PT maldito! Começou a guerra. De quem, Deltan? É isso mesmo. Confere aqui comigo. O governo Donald Trump fez uma nova ameaça ao Brasil por meio de comunicados nas redes sociais. O texto foi publicado em uma conta da gestão de Trump pelo secretário de Estado. Isso foi agora há pouco. Olha só o que o secretário de Estado americano colocou lá em relação ao Brasil. Subsecretário, ele fala o seguinte, ó: o presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito tempo esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula, por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito longe da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras, estaremos observando atentamente. Presta atenção quando ele diz aqui, ó: esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula. Canhato, quem respeita a liberdade de expressão, respeita a opinião de qualquer um que possa emitir uma opinião, inclusive Eduardo Bolsonaro, óbvio. Agora, o fato é que o governador do estado de São Paulo, como representante do estado e dos interesses paulistas que exportam para os Estados Unidos, tem de conversar com canais oficiais. E os canais oficiais são justamente por meio da embaixada, do Departamento de Estado. Esses são os veículos oficiais que estão empoderados para discutir a questão da taxação. O importante é o governador do estado de São Paulo juntar esforços com demais governadores, com associações de classe e principalmente com empresários norte-americanos que serão muito penalizados por essa taxação de 50%. É preciso agora fazer uma verdadeira aliança do setor privado, dos governos estaduais, para que nós possamos discutir de maneira técnica a questão das tarifas. Não dá para esperar o governo federal, que continua perdendo tempo, fazendo proselitismo político, explorando o episódio politicamente e eleitoralmente e dando as costas para o setor privado. Aliás, é um governo que realmente tem um total menosprezo pelo setor privado, enxerga o setor privado como uma mera vaca leiteira para sugar dinheiro por meio de impostos e financiar o Estado. Então, a única alternativa concreta que nós temos hoje é mobilização do setor privado com o governador de São Paulo e demais governadores para negociar oficialmente com os órgãos de Estado norte-americano. É assim que nós podemos evitar que, a partir do dia 1º de agosto, o Brasil sofra uma taxação de mais de 50% por causa de uma disputa político-eleitoral. Nós tivemos aqui um senador republicano, não é qualquer senador, o Lindsey Graham, que é um aliado do Donald Trump, tá? Ele dando uma entrevista para a CBS, ele disse o seguinte: vocês estão achando 50 muito? Pois o Brasil corre o risco de levar uma sobretaxa de 500%. Por quê? Por colaborar com a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Peraí, mas o Brasil está ajudando a Rússia? Eu me lembrei agora de um artigo que eu escrevi nos primeiros meses do governo Lula. Que o Lula já tinha decidido, já tinha optado por um lado do conflito, que era o lado russo, o lado do Vladimir Putin. E vinha com aquela retórica de neutralidade, basófia, para enganar os outros. E ficou muito claro. Mas por quê? Depois de tanto tempo, os Estados Unidos começam a despertar para isso. Tem tudo a ver com todo esse contexto. Pouca gente sabe, mas o Brasil se tornou, em apenas 2 anos, o maior importador do diesel russo no mundo. Isso tem questões de preço envolvidas, porque com a guerra, né, com a invasão russa da Ucrânia, a União Europeia também pôs sanções. Olha aí, será que a União Europeia está invadindo a soberania russa? Seus hipócritas. O sistema internacional funciona a partir disso, a partir de interesses nacionais. Se o meu vizinho está fazendo algo que é contra o meu interesse nacional, a minha visão de mundo, os meus interesses internos, econômicos, políticos, os meus valores, eu vou impor sanções a esse país. As sanções valem nessa via direta e também na indireta, porque essas sanções, elas se estendem aos meus parceiros que negociam com aquele país que começa a sair do eixo democrático. É o que acontece com a Venezuela, por exemplo, com Cuba há muitos anos, com o Irã também, esse Irã nuclear. Então nós temos hoje uma situação em que a Rússia é sancionada pela União Europeia. O que aconteceu? A União Europeia consome muito o diesel, parou de consumir o diesel russo. Aí o que acontece com o preço do diesel russo? Pum, cai de despenca. Aí a Petrobras, aqui as refinarias brasileiras vão lá na Rússia comprar. É quase um mecanismo de mercado. É oportunidade. Vão lá comprar barato para vender mais barato aqui, segurar até o preço. Enfim, o que acontece? O Brasil salta 700%, ele aumenta o consumo em 700% e se torna. No ano passado fechou com mais de 8 bilhões de dólares em compras, 8 bilhões de compras em diesel, mais 8 de óleo bruto da Rússia. Isso ajuda, claro, o regime russo, ajuda a guerra, financia a guerra indiretamente. Essa carta não estava na mesa. O Brasil estava fazendo isso sob a observação, né? Sobre como assim, o radar estava no radar dos americanos, mas até então não acontecia nada. Tudo bem, deixa lá consumir. Só que quem era o principal vendedor de diesel para o Brasil antes? Os Estados Unidos. Então o Brasil abandona os Estados Unidos e começa a consumir da Rússia em vez de negociar.
começa a consumir da Rússia, mas e aí agora? Dentro desse novo contexto de BRICS, contexto de alinhamento, contexto de ataque ao dólar, é óbvio que o ataque ao dólar, aliás, eu convido vocês a responder aqui a enquete, você não acha que o ataque ao dólar como moeda padrão é uma declaração de guerra aos Estados Unidos? É óbvio, pra mim é. Como a Júlia bem colocou aqui, é óbvio. Você vai no coração do modelo. Tanto é que eu, lá atrás, quando começou essa guerra tarifária, eu falei, não é uma guerra tarifária, a gente comentou sobre isso aqui, é uma guerra monetária. Uma guerra monetária. É disso que se trata. Então nós temos hoje uma situação em que tudo que o Brasil fazia, vamos dizer assim, fora ali das 4 linhas, tudo que os Estados Unidos deixava o Brasil fazer, deixa lá, ele não tá incomodando ninguém. Agora tudo isso vai virar motivo para sanções. Então, nós estamos sob sanções. Elas só começaram. Então tá aí. Com todo respeito aqui ao ministro Barroso, na minha visão não são corretas, né? Primeiro dizer que o Supremo Tribunal Federal respeita, tem garantido a liberdade de expressão. Ora, tudo que o STF não tem feito nos últimos anos é garantir a liberdade de expressão. Né? Eu não vou aqui repetir, não dá tempo, né, Thaís? Todos os casos de agressão à liberdade de expressão feitas no Brasil. Né, o que fazia o grupo privado de WhatsApp daqueles empresários? Respeitou a liberdade de expressão? Não. Respeitou a liberdade de expressão do Marco Sintra, do economista? Não. Respeitou a liberdade de expressão lá do Rodrigo Constantino, que aliás é um cidadão americano, está lá fazendo tratamento de câncer nos Estados Unidos? Não. Respeitou a liberdade de expressão, sei lá, olha, os casos são dezenas ou centenas. O deputado Marquesi, lá do Paraná, foi banido da internet por nada, por um banner de um evento em Nova York, respeitou a liberdade de expressão, e a revista, que era muito conservadora, tinha que ser desmonetizada, aí inventa alguma coisa aí para desmonetizar aquela revista, respeitou a liberdade de expressão? Não. Então, vamos lá, darei para citar casos e casos e casos. O Monark, esse que acho foi respeitado a liberdade de expressão dele, não. É evidente que quem está na guerra política, quem está no Fla-Flu, acha sempre que o outro lado tem que ser censurado mesmo. Então, nunca acha que censurar o outro lado é censurar. Só que a liberdade de expressão vale para um lado e vale para o outro lado. Então, censura é censura, que quer você goste ou quer você não goste. Né? Então, obviamente, isso não faz nenhum sentido aí, com todo respeito aqui, na carta do ministro Barroso. E eu imagino que ele mesmo saiba disso. Né? Acho que aí tem um compromisso institucional que ele acaba mantendo ali. Outra afirmação dele, as ações penais em curso observam estritamente o devido processo legal. Cá entre nós, né? O ex-presidente Bolsonaro tem foro por prerrogativa de função, então deveria estar sendo julgado aonde? O processo dele deveria ir para a primeira instância. Né? Nós tivemos o Canal Livre com o presidente Temer aqui, ele nos contou no Canal Livre que os seus processos, quando ele saiu da presidência, foram para a primeira instância. Porque assim que é o devido processo legal. Né? E aí vai, a carta tem, não vou aqui detalhar mais, mas ela tem exatamente essa característica. Outra expressão que a regulação das redes sociais foi feita de maneira moderada, determinando a remoção de certos conteúdos. Daí ele cita crimes graves como pornografia infantil, terrorismo, basicamente é isso, não é? Só que ele esquece de citar o óbvio, né? Que além da pornografia infantil, do terrorismo, tem os crimes de natureza política, não é? Porque ali tem os crimes, atentados, ameaças ao Estado Democrático de Direito. Então nós vamos ter plataformas digitais, as chamadas Big Techs, interpretando, né, do seu jeito, sabe-se lá de que jeito, se uma frase é ou não uma ameaça à democracia, ou uma grave ameaça à democracia, ou se é uma grave distorção de fatos relativos a, sei lá, o processo eleitoral. Então nós temos, na verdade, uma espécie de censura privada descentralizada que ingressa em temas de natureza política, de opinião, chamados delitos de opinião, que jamais deveriam acontecer numa democracia. Se o Supremo tivesse, de fato, estabelecido uma distinção e dissesse, olha, terrorismo, pornografia infantil, indução ao suicídio, isto vai ser objeto, não é, do dever de cuidado, etc., dessa responsabilidade sistêmica nas plataformas, ok, ninguém divergiria disso. Agora, quando você entra nos crimes de natureza política, onde existe uma interpretação sobre aquilo que ameaça ou não a democracia, né, e a gente viu exatamente o que aconteceu nos últimos anos no Brasil com esses conceitos, bom, aí, obviamente, nós relativizamos a liberdade de expressão num terreno muito delicado, Então, imagina o seguinte, as plataformas vão ter que decidir se uma piada é ou não adequada, não é? Se uma crítica comportamental é ou não adequada contra essa ou aquela minoria. Vão ter que decidir se um discurso é muito agressivo com o Supremo Tribunal Federal, é ofensivo
portanto, possa ser configurado como uma ameaça à democracia. Porque se você, no Brasil, nos últimos anos é isso, né? Se você faz uma crítica muito dura, nós tivemos o caso do PCO, para mim é um dos mais interessantes, né? O PCO é um pequeno partido comunista. Ele fez uma crítica dura ao STF. Ele foi banido, foi censurado. Né? Sabe quantas pessoas leram o tweet do PCO? Umas 100 pessoas, das quais os 90 devem ser militantes do próprio partido, os únicos que tem, né? Então, por que o PCO foi censurado? Ô, Schiller, e os outros 10 são ministros do Supremo, né? Enfim, olha, esse é o impasse brasileiro atual. Falando em credibilidade, eu queria dedicar esse momento final do programa a um grupo de pessoas. Ao pessoal do... Bota aquele barulhinho, Bruno. Eu queria dedicar esse momento final do programa a eles. O pessoal do Não Vai Dar em Nada. O pessoal do Espera Só 72 Horas. Esse momento é para vocês. E para dizer que eu sou democrático, eu queria dedicar esse pedaço do vídeo, jocosamente, dedicado a um amigo, pessoa que eu gosto muito, mas que entrou na pilha errada. Desculpa, a gente também se diverte com os amigos. Salles, bota aí pra gente. Pessoas com as quais ele já se reuniu ou pretende se reunir. Portanto, a opinião que eu vou dar é de ler artigos de jornais e da minha acessibilidade, né? Da minha impressão. Veja só, eu acho que o Galante tem... Ler artigo de jornal descalibra a sua sensibilidade, sabe? Leia menos artigos de jornal e converse mais comigo. Grande chance de estar 100% correto. Ou seja, vem aqui tratar dos problemas que interessam os Estados Unidos. E eu não acho que os Estados Unidos está nem um pouco preocupado com essa discussão toda, que para nós é central, evidentemente, de anistia, disso e daquilo. Acho que os Estados Unidos está preocupado com a guerra comercial que estão travando com a China, com a disputa da Rússia com a Ucrânia, porque o Trump se envolveu pessoalmente nisso, né? E com o protecionismo, as tarifas, etc., que o Trump, na minha opinião, está fazendo muito mal. Mas, de todo modo, eu não tenho nenhuma informação assim, privilegiada ou poderia ter, sabe? Sentido, e acho que os nossos problemas... Na verdade, você tem informação privilegiada, porque você tem o meu celular e a gente conversa bastante sobre o assunto. A gente, inclusive, almoçou em Washington. Então você teve informação privilegiada. O Eduardo Bolsonaro estava lá, inclusive. Eu defendi isso publicamente. Acho que, obviamente, a eleição do Trump influencia, mas eu acho que nós vamos ter que resolver os nossos problemas por nós mesmos. Essa história de ficar tic-tac, 72 horas, 4D, XYZ e tal, isso aí só serve para dar clique em vídeo no YouTube, porque na prática coube a nós e caberá a nós nos virarmos, né, dos problemas que nós mesmos nos metemos e, consequentemente, teremos que dele sair pelas vias ordinárias. Tic-tac. Mas, Salles, você não foi o único. Quem não se lembra, por exemplo, do famoso, não tão famoso, carrapato do saco do Olavo de Carvalho. O que diz o carrapato do saco? Aumenta aí o tweet do carrapato, bota a mão pra gente. O carrapato do saco do Olavo diz o seguinte: procurar apoio do deputado Jorge Santos para dar credibilidade e visibilidade às denúncias de abuso contra a liberdade no Brasil foi um dos erros dos parlamentares brasileiros que viajaram aos Estados Unidos na semana passada. Esse post não está com a data, mas é de 2023. Associar a direita brasileira a ele é uma cagada de rinoceronte. O Jorge Santos foi um tremendo amigo. O Jorge Santos foi um ótimo cara, me apresentou ótimas pessoas. Aliás, a gente só criou um PAC, um super PAC, que fizeram parte da nossa estratégia até agora, graças à pessoa apresentada pelo Jorge Santos. O Jorge Santos é muito amigo, por exemplo, do deputado Corey Mills, que a gente estava botando tweet aqui ontem, e de vários outros deputados. Sabe de quem o Jorge é muito amigo e quem me apresentou a ponto de me tornar amigo dela? Maria Elvira Salazar. Mas fiquem tranquilos, porque o carrapato do saco do Olavo, lá do sofá dele, sei lá em que cacete do raio do pato ele mora, fez a análise dele. Mais uma turma da turma que disse que não ia dar em nada da direita e tem resposta de tudo lá do sofá de casa. Outra coisa muito comum entre o pessoal da direita e corajosa do sofá é esse tipo de comentário. Ele não consegue fazer um tweet sem tic-tac. Cara, isso é uma foto na Casa Branca. Mas, obviamente, eu não poderia terminar sem... Eu tô com pouco tempo aqui, mas eu não poderia terminar sem me divertir com a análise de qualidade daquele que eu até defendi, sempre defendi ele publicamente, por causa dos comentários que ele fez lá sobre a Ucrânia. Eu teria feito aqueles comentários, não no grupo privado de amigo, eu teria feito aqui no Paulo Figueiredo Show, que eu tô absolutamente cagando do que as pessoas estão pensando. Né? Realmente, as ucranianas têm valor. Se eu fosse solteiro, a Ucrânia seria um bom destino. Mas talvez ele deva focar nessa questão de chaveco na Ucrânia, porque em termos de análise política, bom, melhor deixar aí com vocês. Vamos assistir. O Eduardo Bolsonaro, você acha que esses caras estão lutando de lá enquanto você luta daqui? Você acha que eles vão fazer com que o Trump faça alguma coisa contra o Alexandre de Moraes? Você realmente acha, cara? Não. É muita ilusão. É muita ilusão você achar que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vai. Trump não vai arrumar uma briga com a Suprema Corte Brasileira por causa do Alexandre de Moraes, porque para o Trump não interessa. Para os Estados Unidos, a relação comercial bilateral que nós temos é muito superior a essa linha de governo.
Cara, Arthur, pelo amor de Deus, você é outro que podia ter informação privilegiada. Quando você não souber uma parada, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não caga a regra, não, cara. Eu sei que o teu jogo, o jogo de vocês aí, é agradar a militância de nicho de vocês, tudo certo, mas caga a regra. É uma dica, porque pega mal. Eu já te expliquei, Arthur. Eu já te expliquei. Nós não somos o acabou porra. É uma evolução daquilo que você viu. Nós não somos acabou porra. Saiu agora há pouco, hoje mais cedo, eu até publiquei um tweet da CNN, uma fake news absurda de que o Bolsonaro ia acionar a Casa Branca. Eu nem botei aqui, mas vou comentar rapidamente. O Bolsonaro ia acionar a Casa Branca contra as tarifas. Absolutamente falso. Absolutamente. O cara, o coitado do repórter da CNN, ouviu o galo cantar, não sabe aonde. Tem nenhuma chance disso acontecer. Mas mesmo que o Bolsonaro ficasse louco, passasse por um processo de Joe Bidenização, mesmo que isso acontecesse, quem lida com o governo americano se chama Eduardo Bolsonaro, não Jair Bolsonaro. E a chance de Eduardo Bolsonaro com Paulo Figueiredo tentarmos acionar a Casa Branca contra é zero. Pelo contrário, é daqui para frente. Podem ter certeza de uma coisa. O que eu falei para vocês, toda a nossa certeza é de que o Alexandre vai dobrar a aposta. Todo o nosso plano parte dessa premissa. Só que tem o outro lado. O Trump também sempre vai dobrar e triplicar a aposta. E aí o Alexandre vai dobrar, o Trump vai dobrar. O Alexandre vai dobrar, o Trump vai dobrar. Quem que vocês acham que é mais forte? O Alexandre de Moraes ou o Donald Trump? Façam as suas apostas. Eles não estão entendendo o recado do Martin DeLuca. Ele tá dizendo, olha, nós estamos em guerra e vocês serão responsabilizados. Meu Deus do céu! Quem não quer que o Brasil cresça? Essa imprensa maldita! Quem não quer que o Brasil cresça? É esse PT maldito! Antes de falar da nova ação, né, do Rumble, da plataforma Rumble e do Trump Group Media agora contra o Rodrigo Constantino, cara, é um negócio impressionante. Eu quero muito falar da cartinha que o Luiz Roberto Barroso divulgou ontem, domingo. Né? Por que eu estou juntando as duas coisas? Porque nessa cartinha, mentirosa, assim, do início ao fim, o Barroso afirma, daquele jeitinho dele, que não há censura no Brasil. Então, um resuminho da carta do Barroso antes de entrar no assunto principal, que é mais uma tentativa de censura do Alexandre de Moraes agora de novo contra o Rodrigo Constantino. A gente lembra, o Rodrigo Constantino está com todas as suas redes sociais bloqueadas no Brasil, está com o passaporte brasileiro cancelado, as contas bancárias dele no Brasil estavam congeladas, o advogado dele, Emerson Grigoletti, teve que entrar na justiça depois que ele foi diagnosticado com câncer, o Constantino, para conseguir liberar esse dinheiro. Constantino está numa situação realmente delicada, está lá se tratando, está vencendo, mas agora teve esse contratempo, uma infecção urinária, está no hospital desde sexta-feira, com o Alexandre de Moraes no encalço dele, e o Barroso, nesse domingo, divulgou então essa cartinha, afirmando que a tarifa de 50% anunciada por Donald Trump sobre as exportações brasileiras se baseia em uma compreensão imprecisa dos fatos ocorridos nos últimos anos no Brasil. Aí ele afirmou que diferentes visões de mundo não dão direito a ninguém de torcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos viram e viveram. Ele vai citando ali regime militar. Passei ali pelos últimos 90 anos, não tive muita paciência de ficar me atentando, peguei as partes principais da cartinha dele. Ele disse que o Poder Judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo, coisinhas desse tipo. E aí ele vem aqui e afirma que no Brasil de hoje, essa é a parte principal, Barroso afirmou que no Brasil de hoje não se persegue ninguém. Rapaz, se a gente fizer uma lista aqui, não precisa nem fazer um esforço de memória grande, não. Vamos lá. Rodrigo Constantino, que é o de agora aí do Alexandre de Moraes. Alan dos Santos. Paulo Figueiredo. Guilherme Fiuza. Eu não vou falar do meu caso pessoal, mas não em relação ao STF, mas Lulinha tá no meu pé. Eu. Rapaz, Ludmila Lins Grilo. E vai. É muita gente perseguida. A Flávia, que é americana. Não, é muita gente perseguida. Ludmila. Ele mencionou mesmo. É muita gente perseguida. Né? Sem contar lá, gente, desculpa incomodar, mas... Nada. Por exemplo, graças a Deus, a gente tá fazendo campanha pra TT, e aí, por exemplo, hoje tem fisioterapia, quarta-feira tem fisioterapia. A Gabriela Ritter tá com a filhinha dela especial. O pai é perseguido. O pai da Gabriela Ritter e a Gabriela Ritter. Ela também. Porque ela, como advogada, foi advogar para o pai. Não sei se o pessoal sabe disso, né? Mas a Gabriela Ritter, ela é advogada, viu o pai sendo vítima dessas perseguições loucas do 8 de janeiro, e aí ele, sendo perseguido, a filha advogada, falou, não pai, eu vou te defender. Então ela entrou na ação para ajudar o pai,
criou uma associação e foi perseguida. Ela, a associação, e ela teve que vir pra cá. E vindo pra cá, o que aconteceu? Toda a desgraça que aconteceu com ela, fora a filha no hospital. Então, rezem pela filhinha da Gabriela Ritter, assim como vocês rezam pela minha filha, que também tá passando por necessidades e apertos, né? Então, não é brincadeira. Lógico, a lista é enorme. Não, o pessoal tá botando aqui, vamos lá. Clesão, que se foi. Daniel Silveira. Ed Raposo. Daniel Silveira. Eu não vou citar o nome de todo mundo, mas a turma tá toda aqui participativa. O Daniel, que era do... Didi Red Pill. Carla Zambelli. Alan Frutuoso. Quem mais? Ed Raposo tá aqui. O pessoal lembra. Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio. VH, o PH, do PH. Quem mais? Se você for olhar pra direitinho... Monark, Fiuza. Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Não, como que não tem perseguição a Débora? Né? Bom, se for pegar a turma, o Bismarck, Fugaza, se você for pegar todos do 8 de janeiro, a gente vai ficar aqui 3 dias falando o nome de todo mundo. Como é que não tem ninguém perseguido, Barroso? Aí, ele bota lá que não há censura no Brasil. Olha essa. E aí eu puxo para a pauta principal de hoje. Cartinha do Barroso, divulgada ontem. Presidente do STF. Cabe registrar que todos os meios de comunicação físicos e virtuais circulam livremente, sem qualquer forma de censura. O STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão. Gente, isso é caso de internação? O sujeito é louco, esquizofrênico, eu não sei o que é. Mas não dá para um sujeito divulgar uma carta dessa, a imprensa publicar a carta pura e simplesmente e não rebater ponto a ponto todas as mentiras que estão ali. Eu não encontrei ninguém, nenhum veículo. Pô, eu insisto, eu leio 4 jornais, eu leio 4 portais de notícias, acordo às 6 da manhã para isso. Não vi ninguém fazer o que a gente está fazendo aqui. Pegando esta porcaria desta carta do Barroso, dizendo, ó, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, por isso. Ninguém. Acharam linda a cartinha do Barroso. Então vamos lá. Para desmentir, né, a cartinha do Barroso divulgada ontem, né, hoje, muito cedo, deve ser uma petição eletrônica, né? Muito cedo, entrou outra ação aqui na Justiça Americana, da plataforma Rumble, da Trump Media, né, do Donald Trump, grupo de mídia do Trump, mais uma petição na qual apontam que o ministro Alexandre de Moraes emitiu na última sexta-feira agora dia 11 de julho, o que é considerado, obviamente, por pessoas decentes, não pelo Barroso, uma nova ordem ilegal para bloquear contas no país. O documento destaca o contexto atual em que o presidente dos Estados Unidos, então, já está sendo usado também nas ações contra o Donald Trump, o tarifaço contra o Alexandre de Moraes, o tarifaço do Trump. Então, a petição, ela afirma que uma decisão do Moraes exige que a Rumble bloqueie uma conta do comentarista político, do jornalista Rodrigo Constantino, preserve seu conteúdo e divulgue os dados do usuário a Moraes, sob ameaça de multa diária de R$100 mil a partir da noite de ontem, 13 de julho. Diz ainda que a ordem do Moraes, a notificação, a petição da Rumble e do grupo de mídia do Trump, a ordem de Moraes não foi notificada de novo, gente, por meio de nenhum mecanismo legal de tratado e parece ter sido emitida sem aviso prévio ao governo dos Estados Unidos. O documento traz alguns detalhes sobre o perfil bloqueado, tratado como dissidente político, então isso não está lá na petição, informa que a conta do usuário em questão é operada por um cidadão americano, o Constantino tem a cidadania americana, comentarista político, residente na Flórida, que ele já foi alvo do ministro Moraes por meio de suspensões de suas contas em plataformas de mídia social, como eu falei aqui. Ele tem processos criminais retaliatórios no Brasil, teve invalidado seu passaporte brasileiro e congelados os seus bens no Brasil. Então, veja, vem um... Ai, rapaz, hoje eu tô querendo dar uma de Alan aqui. Mas vem... O Alan tá se controlando, né? Tem um amigo nosso, graças a Deus, tá ajudando. Tem que compensar, né? Bons conselhos. Quando ele se controla, você tem que vir com tudo. É uma patetice, me desculpa, Magrão. Eu fico revoltado. Cara, é uma pateta. O cara me divulga uma cartinha do Domingos dizendo que não tem perseguição política, não tem censura e que o STF trabalha pela liberdade de expressão. E aí vem no dia seguinte, Alexandre de Moraes toma uma petição, porque ele já tinha, né, emitido essa ordem na sexta-feira contra o Constantino. Ah, vai te catar, cara. Pelo amor. Do próprio pronunciamento aqui do Martin De Luca. Eu tenho aqui o trecho, você quer que eu leia? Sim. A nova ordem emitida pelo ministro Moraes é a prova mais clara até agora de que ele está disposto a ignorar a lei dos Estados Unidos e os compromissos assumidos pelo próprio governo brasileiro. Trata-se de uma tentativa extraterritorial de impor censura e obter dados de um cidadão americano por discurso político feito nos Estados Unidos. É uma escalada irresponsável
que expõe o Brasil a uma crise diplomática ainda mais grave. Era esse trecho que você queria? Era esse, e aí ele ainda diz ainda mais. A ordem de Moraes não foi notificada por meio de nenhum mecanismo legal de tratado e parece ter sido emitida sem aviso prévio ao governo dos Estados Unidos. É completamente ilegal. Completamente ilegal. Aí ele continua. A conta de usuário em questão, do Rodrigo Constantino, é operada por um cidadão americano e comentarista político residente na Flórida. Ele já foi alvo do juiz Moraes por meio de suspensões de suas contas em plataformas de mídia social, processos criminais retaliatórios no Brasil, invalidação do seu passaporte brasileiro e congelamento de bens. Isso tudo tá na nota do Rumble aí, que provavelmente foi escrita pelo Martin De Luca. Tá? Ou seja, gente, é muito absurdo o que está acontecendo. Tá? É muito absurdo o que está acontecendo. Aí depois vem a parte que o Lacombe já leu, não vou repetir aqui, mas é o que ele coloca. Só o finalzinho aqui que eu acho que é importante. É uma escalada irresponsável que expõe ao Brasil a uma crise diplomática ainda mais grave. Ou seja, com essa decisão, o Alexandre de Moraes confirmou tudo que o Rumble e a Trump Media Group têm acusado o Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos. Então, cabe um novo processo e cabe agora o juiz que pegar esse processo aqui na Flórida entender que ele está tentando, sim, que as decisões dele sejam cumpridas no território americano por empresas americanas contra cidadão americano. Então, isso, gente, é gravíssimo, gravíssimo. Terá uma resposta, tá? Eu tenho certeza que terá uma resposta. Esse processo vai ter que andar, vai ter resposta do governo americano também, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu queria, Lacombe, antes de passar a palavra, sei que eu já falei bastante, mas eu queria só ouvir uma fala do Martin De Luca, tá? Onde ele falou com a CNN hoje pela manhã, né? Um pouquinho antes do nosso programa aqui. É rapidinho, mas eu acho que é muito, muito importante o que ele falou aqui, gente. Escutem, não dá para mostrar o vídeo, vocês sabem como é, aqui no YouTube, mas a gente vai ouvir aqui rapidinho, porque eu acho muito importante o que o Martin De Luca comentou aqui. Um ponto aí que foi muito importante que você mencionou. Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que é uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de assistência legal mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permite os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado. Né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro em privado tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é, por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente: isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras. Tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Eu tenho um detalhe pra falar aí. Uma loucura completa. Não é loucura, não. Ele aí que tá o ponto. Tem objetivos. Né? Exatamente. Ele faz uma pergunta crucial ali. Nós estamos em período de guerra, tá? A guerra mudou. A guerra não é mais como antigamente, onde você... qual é o sentido tradicional de guerra, né? O conceito tradicional de guerra? Um país declara guerra a outro, e aí você tem a aprovação da declaração de guerra. Isso dá superpoderes a quem está à frente do país, porque alguns direitos eles são
suspensos, né? Ou seja, no sentido de são levantados. Por exemplo, um cidadão de um país em guerra, ele não se dá ao luxo, graças ao Estado moderno, né? Ele não se dá ao luxo de dizer assim, eu não quero servir ao meu país. Isso em tempos de guerra é crime. Então você tem, por exemplo, o próprio Brasil, no artigo 5º, inciso 20 alguma coisa, lá pro, acho que é 20 alguma, acho que é 27, não me lembro agora, mas tem um inciso lá no artigo 5º da Constituição, não me lembro agora de memória, que tem até pena capital. O Brasil não tem pena capital para nada. Não existe pena de morte no Brasil em nenhuma circunstância, exceto essa. Crime de guerra. Crime de guerra, declarada, né? Lá diz, em período de guerra, em tempos de guerra, declarada. E aí, o que significa tempo de guerra declarado? É quando um presidente, ele pede ao Congresso, pede ao Legislativo, para que o país entre em guerra, e isso é aprovado pelo Congresso, no Brasil. Nos Estados Unidos também é algo parecido. Porque aí o Legislativo só entra em guerra com a aprovação... Perdão, o Executivo só entra em guerra com a aprovação do Legislativo. Então, essa guerra tradicional, ela já não existe há muito tempo. Existe só em alguns lugares, mas, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe muito bem que a guerra ela tomou uma nova proporção. Inclusive, a própria literatura castrense, ou seja, a literatura militar, chama esse novo modo de fazer guerra de quinta geração. Que é quando você usa a guerra de procuração, que é a proxy war. O que é a guerra de procuração? Eu já não mais utilizo o meu exército para fazer certas coisas, mas eu uso braços do meu exército, ou seja, braços do meu poder, por meio de outros, e assim eu vou atuando. Então você tem a guerra comercial, a guerra, né, a própria guerra de informação, na qual nós estamos inseridos. E aí depois tem a parte bélica, né, que é o uso, por exemplo, de milícias, que é o que o Lula faz por meio do PCC, por meio do Comando Vermelho, em breve, e eu vou falar disso daqui a pouco, né, mas não é sem cálculo que os narcotraficantes estão atuando na Bahia, em São Paulo, em breve no Rio de Janeiro. Não é à toa. Dirceu e Lula, o Partido Comunista Chinês, estão por trás dessas ações do narcotráfico. Mas eu vou voltar nisso daqui a pouco. O que o Martin DeLuca está dizendo é o seguinte: nessa guerra de informação, vocês têm uma... Qual a palavra que ele usou? Responsabilidade. É que esses jornalistas são tão burros e imbecis que eles não estão entendendo o recado do Martin DeLuca. Ele está dizendo, olha, nós estamos em guerra e vocês serão responsabilizados. Ele falou isso com todas as letras. Vocês serão responsabilizados. É óbvio que existe uma gama de interpretações aqui, né? Por exemplo, responsabilizados dentro dos Estados Unidos é uma possibilidade. Responsabilizados historicamente em relação ao povo brasileiro é uma evidência. Isso é claro. Mas ele está dizendo, vocês serão responsabilizados. E eles estão dormindo. Pouquíssimos jornalistas estão com clareza, ou falando com clareza o que está acontecendo. Nós estamos em período de guerra. Nós estamos em guerra. Essa é a verdade. Não é uma guerra convencional, né, tradicional, mas nós estamos em guerra. Nós aqui estamos em guerra de informação. Porque não é normal. Gente, se você juntar 10 pessoas na sua igreja, 10 pessoas no seu grupo de amigos que jogam qualquer coisa na internet, grupo de jogos de videogame, jogos online, se você juntar 10 pessoas num círculo bíblico, se você juntar 10 pessoas, sei lá, uma galera que joga futebol na rua, você vai ter divergências. Cacete, não é possível. Isso não existe. Qualquer agrupamento humano tem divergência. Aí vem a imprensa inteira. E quando eu falo inteira, já não é mais figura de linguagem. Não tem uma mísera divergência. Não tem exceção. Band fala, Record fala, Globo fala. Todo mundo fala a mesma língua, o mesmo idioma, sem discordar de uma mísera vírgula. Inventaram o tal do consórcio, né? Não tem... Lacombe, Max, não tem uma divergência. Muitas vezes o título é idêntico. O título é idêntico. Com as mesmas palavras, advérbios. Isso é operação de guerra. Eles estão obedecendo a um senhor. Isso é evidente. Quando nós aqui falamos, por exemplo, nós citamos aqui, no caso da imigração, nós citamos, gente, há excessos sendo cometidos. Se nós fôssemos pagos pelo governo americano, a gente poderia falar isso? Não. E por que nós falamos isso? Porque temos liberdade. Quem que nos paga?
Os nossos assinantes. Ali, ó. É você em casa que nos paga. Sim. São os nossos assinantes. Que nós temos o prazer de mencionar o nome daqueles que assinam o plano mais caro, mas que nos garantem mais tempo. Já tem até 6 nomes aqui pra falar daqui a pouquinho. Ótimo, daqui a pouco a gente menciona aí. Ou seja, nós temos liberdade aqui na timeline. O que o Martin De Luca tá dizendo pra essa imprensa é, olha, cuidado com quem você tá obedecendo ordens. Ou de quem, melhor dizendo. Cuidado de onde estão vindo as suas ordens e vocês estão obedecendo. Vocês serão responsabilizados. Guerra de informação. Agora, aquele teu parente burro pra... Aquele teu parente que merece ouvir isso que eu tô dizendo. Você é um idiota. Você tem que mandar esse vídeo pro teu parente. Fala assim, ó, isso aqui é pra você. O Alan tá falando pra mim não. O Alan tá falando agora pra você. Aí você bota seu parente do lado e fala, você é um merda. Burro pra cacete. Que não sabe a diferença entre PNB e PIB. Que não sabe a diferença entre Produto Nacional Bruto e Produto Interno Bruto. Quem é que tá falando pra você que não pode ter industrialização no centro-oeste brasileiro? No centro-oeste e no norte do Brasil? É aquele ET maldito. Qual o nome daquela merda mesmo? Do ET? ET Bilu? Não, eu só sei o nome dela como ET. A Marina Silva. Marina Silva, aquela merda. Quem é que fala que o Brasil tem que viver de extração? Porra, como é que você vai querer ficar puto com os Estados Unidos se você tem um ET do cacete, feio para um troço horroroso, dizendo que você tem que viver de extração, cacete? Ah, meu Deus do céu. Você me desculpa, mas eu tô assim, cara. Eu quero falar com teu parente burro pra... Não é com vocês, não. Vocês são maravilhosos. Mas teu parente é muito burro. Meu Deus do céu. O teu vizinho é um retardado. Vai reclamar dos Estados Unidos que industrializou tudo de norte a sul, de leste a oeste. O país inteiro. Não tem um buraco nos Estados Unidos. Onde tem buraco nos Estados Unidos tem montanha de não sei quantos metros de altura. O resto tá tudo cheio de gente. O Brasil tá cheio de buraco vazio. Não trabalha, densidade demográfica. Não explora nada. É São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul sustentando tudo, porque ninguém deixa crescer. As outras regiões, vive de turismo. Pô, turismo, cacete. Orlando tem mais turismo que todo o território nacional brasileiro. Meu Deus do céu. Quem não quer que o Brasil cresça é essa imprensa maldita. Quem não quer que o Brasil cresça é esse PT maldito, que fica mentindo pra aquela pessoa que tá lá no interior. Essa pessoa não sabe que ela podia estar rica. Ela não sabe que o estado dela podia estar industrializado. Ela não sabe que ela podia estar cheia de dinheiro e fica acreditando na merda do PT. Ou quando não acredita no PT por vergonha, acredita nos bosta do PSDB, que é a mesma merda de discurso. E o cara fica acreditando com aquele discurso. Não, porque eu não gosto de discurso radical. Inclusive, se tu achar que meu discurso é radical, vá a merda. Tem que ser assim. Chega. Vocês têm que separar chimpanzé de gente. Quando o teu vizinho, o teu parente, virar e ficar repetindo o chavão da imprensa, você tem que cortar esse vídeo e falar assim, ó. Bom saber, você é um chimpanzé. Você é um idiota. Porque você tinha que saber disso. A única pessoa que quis o bem do Brasil foi o Bolsonaro. Ah, baba ovo, vai tomar no... Porque é a verdade. Meu Deus do céu, o cara queria que o índio ficasse rico, o cara queria que o Nordeste ficasse rico, o cara queria que o Centro-Oeste ficasse rico, o Bolsonaro queria que todo mundo fizesse dinheiro e tivesse liberdade. Aí vem um retardado que quer todo mundo pobre com censura e ainda tá fazendo acordos com a Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, Comando Vermelho, PCC. Você quer virar pra mim e dizer que eu sou baba ovo? Vá merda! O que eu vou contar pra vocês aqui agora, com certeza a imprensa tradicional não vai divulgar. Então eu peço pra você, curta o vídeo, comente e compartilhe, porque é desse vídeo que nós vamos mostrar toda a verdade do que aconteceu hoje. Eu afirmo a vocês, Mauro Cid, a única testemunha da acusação, a única prova da acusação, destruiu a acusação. Mauro Cid deixou bem claro que não houve tentativa de golpe. Começamos a audiência questionando o Mauro Cid sobre a viagem de Felipe Martins. Viagem que colocou Felipe Martins atrás das grades. O que ficou bem claro? Ficou bem claro que a Polícia Federal não investigou o caso. A Polícia Federal pegou um documento do celular do Mauro Cid, que era um documento provisório de possíveis nomes que possivelmente viajariam com Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022. Eu perguntei pro Mauro Cid, esse documento era a versão final? Não. Esse documento não era a versão final. Na versão final, havia referência ao nome do Felipe? Não. O Felipe Martins não estava na versão final. No documento oficial de passageiros. Eu perguntei, Felipe Martins viajou com o Jair Bolsonaro? Mauro Cid respondeu, não, Felipe Martins não viajou. Felipe Martins não estava na lista definitiva de passageiros. E o Mauro Cid disse que Felipe Martins não viajou. Por que o delegado da Polícia Federal não fez essa pergunta pro Mauro Cid? E eu perguntei, Mauro Cid, esse documento, essa lista oficial, é publicada em diário oficial?
Sim, essa lista definitiva dos passageiros é publicada em Diário Oficial. Ou seja, o delegado da Polícia Federal usou uma lista provisória, não definitiva, do celular do Mauro Cid para pedir a prisão de Felipe Martins, quando ele poderia ter perguntado para o Mauro Cid ou ter acessado a lista definitiva do Diário Oficial, que lá diria que o nome de Felipe Martins não estava dentre os passageiros. Primeiro ponto superado, Felipe Martins ficou 6 meses preso injustamente. Segundo ponto, relatório final da Polícia Federal, denúncia da PGR, atribui a Felipe Martins uma minuta. Mostrei a minuta na tela e perguntei para o Mauro Cid. Mauro Cid, é essa minuta que o Felipe Martins, em tese, teria mostrado na reunião? Mauro Cid disse, não, não é essa minuta. Vejam, a minuta que a Polícia Federal e que a PGR imputam ao Felipe Martins, Mauro Cid disse hoje que aquele documento não é a minuta que Felipe Martins teria mostrado na reunião entre os comandantes. Vejam isso. O que nós descobrimos? Essa minuta do processo foi localizada no celular do Mauro Cid. E eu perguntei, que minuta é essa? Ele, como um baita de um bagre ensaboado, ele disse, não, isso daí não é minuta, isso daí é bobeira. Bobeira? Felipe Martins está sendo processado por essa minuta. Ele disse, não, essa minuta do meu celular não é uma minuta. Cadê a minuta, então? Eu perguntei pra ele, você já viu a minuta oficial? Ele disse, nunca. Eu falei, a Polícia Federal já te mostrou a minuta que o Felipe Martins, em tese, teria mostrado na reunião? Ele disse, nunca. Eu falei, você contou pra Polícia Federal, pro delegado Shore, que essa minuta, e botei a minuta na tela, que foi localizada no teu celular, não é a minuta do Felipe Martins? Ele disse, eu contei. Então, por que a PGR atribui essa minuta a Felipe Martins? No relatório final e na denúncia. A minuta que imputam a Felipe Martins não existe. Quem disse isso? Mauro Cid disse isso hoje. A minuta que tem no processo, Mauro Cid disse, não é a minuta do Felipe Martins. Agora sobre a reunião. Mauro Cid não lembra as datas que as reuniões da trama golpista ocorreram. Eu perguntei pra ele, quais eram as datas? Eu não lembro, eu não sei quais eram as datas. Eu coloco então a data que a denúncia fala. A data do dia 7 de dezembro, a denúncia fala que foi essa data. Como a Polícia Federal e a PGR chegaram nessa data? Ele responde, não sei. Não sabemos também de onde surgiu essa data de 7 de dezembro. Aí ele diz que nessa reunião estavam Jair Messias Bolsonaro, Freire Gomes, que não é acusado, comandante do Exército, né? Comandante da Marinha e o ministro da Defesa. E todas essas pessoas estavam na reunião. E ele diz, Felipe Martins esteve nessa reunião e mostrou uma minuta do golpe que hoje no processo não existe. Acontece que todas essas pessoas já foram ouvidas e todas disseram, Felipe Martins não participou da reunião. Quer dizer, Bolsonaro, Freire Gomes, que é testemunha, não é réu, comandante da Marinha e ministro da Defesa, mentem. E Cid fala a verdade? Todos esses disseram que Felipe Martins não esteve na reunião. Mauro Cid diz que Felipe Martins esteve e mostrou uma minuta que não existe. E pior, nós temos prova que Felipe Martins não esteve nessa reunião. Nós temos prova e vamos apresentar essa semana. E são mais de 5 provas que nós temos. E nós vamos apresentar. Tá aqui na manga. Vejam só que absurdo! Literalmente, Mauro Cid mente desde o início. Na delação que foi homologada, Mauro Cid diz ainda que nessa reunião estava o comandante da Força Aérea. Só que no decorrer do caso, ele teve que mudar a versão, e ele sustenta isso hoje, que não, ele se confundiu. O comandante da Força Aérea não esteve nessa reunião. E agora? Será que ele está se confundindo também sobre o Felipe Martins? Mais à frente, ele diz o seguinte, que foi só o Bolsonaro que mexeu na minuta. A todo momento, a acusação vem dizendo que Bolsonaro e Felipe Martins mexeram na minuta, uma minuta que não existe e que hoje o Mauro Cid disse. Essa minuta não dizia como seria o golpe, quem daria o golpe, a forma que seria feito. Ele disse, não houve planejamento, não houve início ao golpe, a minuta não foi assinada, não foi colocada em prática. Eu perguntei, o senhor é um força especial, o senhor sabe o que é um planejamento? Houve planejamento de golpe? Mauro Cid respondeu, não. Eu falei, pelo que o senhor sabe como força especial, o que é um planejamento de golpe? Houve planejamento de golpe? Mauro Cid respondeu, não. A minuta não foi executada. Ele disse, a minuta era um esboço provisório
que não chegou a existir uma minuta definitiva e não houve uma minuta definitiva assinada. Não existe uma minuta assinada. E ele disse, nada foi colocado em prática. Foi apenas um bate-papo. Acontece que Felipe Martins não estava nem nesse bate-papo. Ficou provado hoje que Felipe Martins foi pinçado para ser delator do Bolsonaro. Felipe Martins só foi colocado nesse caso porque é o único civil próximo ao Bolsonaro e poderia ser, mediante toda essa tortura que sofreu, mais um delator ao lado do Mauro Cid. Ficou bem claro. Felipe Martins não viajou, foi preso por isso. A minuta não existe. A minuta do processo, Mauro Cid disse que não é a minuta do caso. E Felipe Martins não participou das reuniões do golpe, como disseram as testemunhas e os outros acusados. Esse caso é a maior farsa da história do país e ficou hoje bem claro. Não houve tentativa de golpe. E Felipe Martins não participou de nenhuma elaboração de minuta. A minuta que até hoje atribuíam em Felipe Martins não existe. Não é fácil lidar com tudo isso, mas não vamos jogar a toalha. Temos muito processo pela frente ainda. Sigamos. Eu trarei novas atualizações.